Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor André Santiago com mais uma de nossas pitadas de história. Por conta das eleições, o tema maçonaria foi colocado em evidência. Mas o que é maçonaria? O que significa? Como surgiu? Como funciona? Você vai aprender aqui nas. Pitadas de História. A maçonaria refere-se a organizações fraternais que têm as suas origens nas guildas medievais de pedreiros que, a partir do final do século XIII, regulamentavam a qualificação da profissão e a sua interação com autoridades e clientes. A maçonaria é uma sociedade discreta, cujas ações são reservadas apenas àqueles que dela participam. A organização tem por princípios a liberdade, igualdade e fraternidade. Outros valores defendidos pela maçonaria são o aprimoramento moral e intelectual de seus membros, independente de credo, classe social, ideário político ou etnia. Os maçons creem que todo homem é livre e possui bons costumes. Suas únicas exigências são que o candidato possua um espírito filantrópico e de buscar sempre a perfeição. Veja que interessante. O termo maçonaria é de origem francesa e significa construção. O termo maçom é a versão em português do francês. Maçonaria, por extensão, significa associação de pedreiros. Agora, como funciona a maçonaria? Como se organiza? Os maçons estruturam-se e reúnem-se em células autônomas chamadas de oficinas, ateliês ou lojas, todas iguais em direitos e honras e independentes entre si. A maçonaria está presente em todos os continentes, com milhões de membros espalhados pelo mundo. No Brasil, estima-se que existam aproximadamente 170 mil membros, distribuídos em mais de 4 mil lojas, que funcionam baseados em dois conceitos fundamentais: fraternidade e respeito à liberdade. A fraternidade tem como fundamento a ideia de que todos os seres humanos foram criados pela mesma força que rege o universo. Assim, todas as pessoas são iguais, devendo tratar umas às outras com respeito e solidariedade. Em relação à liberdade, a ordem maçônica defende que todas as pessoas, apesar das diferenças, devem conviver em uma sociedade baseada em respeito e solidariedade. Assim, a maçonaria prega que o respeito à liberdade conduz a uma sociedade mais justa e igualitária, e que todas as pessoas devem desempenhar as mesmas obrigações e ter, vejam só, os mesmos direitos. Em função disso, os objetivos perseguidos pela maçonaria são ajudar os homens a reforçarem o seu caráter, melhorar sua bagagem moral e espiritual e aumentar seus horizontes culturais. Para participar da maçonaria, é necessário ser convidado, e a iniciação de um novo maçom é obrigatoriamente realizada por membros mais antigos. Além disso, para se manter na ordem dos maçons, é necessário cumprir uma série de juramentos e obrigações, sejam elas esotéricas ou simbólicas. O maçom também deve estar integrado em uma loja. Para que uma pessoa se torne maçom, existem algumas exigências: crer no ser superior, criador do universo, e viver uma vida honrada, pautada em bons hábitos, morais e de fraternidade. Depois de ser aceito na ordem, o maçom também possui obrigações. Deve respeitar as normas da sociedade e ser capaz de manter os rituais em segredo. Também deve trabalhar constantemente pela manutenção da justiça social com base em valores como solidariedade, liberdade e igualdade. Uma pergunta que tem sido feita constantemente: a maçonaria é uma religião? Não, a maçonaria não é uma religião, mas a ordem possui uma ligação com a religiosidade e espiritualidade, pois seus membros acreditam na existência de uma força superior que rege o universo. Para os maçons, essa força é chamada de grande arquiteto do universo. Aqui no Brasil, inclusive, a grande maioria é cristã. Além disso, a maçonaria não faz distinção entre as diferentes crenças religiosas que existem, sendo tolerante com todas as formas de fé. Pessoas de todas as religiões podem ser aceitas na ordem. A única exigência é que o maçom acredite na existência do Criador do Universo. A maçonaria só não aceita que seus membros sejam ateus, ou seja, que eles não acreditem na existência do ser superior, né? E como eu já falei, a grande maioria deles, inclusive, é cristã. Para algumas pessoas, a maçonaria está relacionada, vejam só, com o satanismo
outros grupos misteriosos como os Illuminati. Apesar disso, essa relação não é clara, não havendo provas concretas que comprovem essa associação, é só teoria da conspiração. Quanto aos símbolos, ora, o olho que tudo vê é um dos mais fortes e conhecidos símbolos da maçonaria. Ele é a representação da presença da força criadora do universo e está presente em todas as lojas maçônicas para relembrar o olhar atento do grande arquiteto do universo. Falando mais sobre a origem da maçonaria, ela começou com uma sociedade secreta que surgiu vinculada às ideias do laicismo humanitário e às ideias liberais do iluminismo. Originalmente era uma sociedade secreta do século XVII, apoiada em fundamentos da filosofia da natureza e até da arte da alquimia. Essa relação está presente no simbolismo dos signos e números, como a tríade, o triângulo e o círculo. Formavam corporações privilegiadas que se furtavam de toda a regulamentação municipal e guardavam lá os segredos da profissão. A maçonaria possui um forte vínculo com a tradição da construção, como falamos no início. O simbolismo da construção está presente em seu nome, nos objetos de culto, emblemas e ritual. O martelo, a paleta, o esquadro, o mandril. Também, né, nas terminologias como os graus de mestre, companheiro e aprendiz. A Grande Loja de Maçonaria foi criada na Inglaterra em 1717 e unia 4 lojas londrinas. O líder eleito era conhecido como Grão-Mestre. Aberta a todas as crenças religiosas, como já falei, a maçonaria se transformou em um receptáculo da filosofia das luzes e do iluminismo, e depressa se estendeu a todo o continente europeu. Muitas denominações cristãs tiveram atitudes negativas, né, em relação à maçonaria, proibindo ou desencorajando seus membros de serem maçons. A história mais longa, né, de objeção à maçonaria é da Igreja Católica. As objeções levantadas pela Igreja Católica são baseadas na alegação de que a maçonaria ensina uma religião naturalista, deísta, que está em conflito com a doutrina da Igreja. No final do século XVIII, já existiam na França, por exemplo, 700 lojas, compostas por nobres, membros da classe média e da própria Igreja. A propagação da maçonaria ocorreu apesar da proibição feita pelos papas Clemente XIII e Bento XIV entre 1738 e 1751. Os teóricos da conspiração há muito tempo associam a maçonaria à nova ordem mundial, aos Illuminati, e afirmam que a maçonaria como organização está empenhada na dominação mundial ou já secretamente no controle da política mundial. Historicamente, a maçonaria atraiu críticas e repressão tanto da extrema-direita política, por exemplo, a Alemanha nazista, como da extrema-esquerda, por exemplo, os antigos estados comunistas, né, na Europa Oriental. E qual, então, né, essa relação entre a maçonaria e a política? Embora não seja clara a influência política exercida pela maçonaria, diversos momentos históricos foram protagonizados por seus membros. Personagens como George Washington e Benjamin Franklin e os princípios maçônicos refletidos na Declaração de Independência dos Estados Unidos é um exemplo. A Revolução Francesa também usou a maçonaria para obter o lema liberdade, igualdade e fraternidade, a própria independência do Brasil. As opiniões e opções políticas pessoais dos maçons devem ser respeitadas pelos demais membros da maçonaria. Entretanto, para evitar a ocorrência de qualquer tipo de desentendimento entre os membros da ordem, não são permitidas discussões sobre o assunto dentro da maçonaria. Para encerrar, vamos citar aí alguns brasileiros ilustres que foram maçons, né? Como, por exemplo, José Bonifácio de Andrade Silva, Dom Pedro I, Marechal Deodoro da Fonseca, que foi grão-mestre, Marechal Floriano Peixoto, Manuel Ferraz de Campos Sales, o Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Venceslau Braz, Duque de Caxias, Eusébio de Queiroz, o Visconde do Rio Branco, o Barão de Mauá, Joaquim Nabuco e o atual vice-presidente Hamilton Mourão. Alguns ex-presidentes, ex-governadores, lideranças políticas e culturais, e você aprende tudo isso aqui nas Pitadas de História.